Câmbio Ghost Hunters, seja bem-vindo ao Raven Nest. Meu nome é Khan e hoje a gente vai abordar um tema muito aguardado do cinema. Tá saindo um pouquinho atrasado, eu sei, porque eu tive alguns problemas, principalmente de saúde, para gravar, mas eu vou gravar mesmo assim, porque eu achei importante a gente conversar sobre esse filme. Até para quem não assistiu ainda, né, quem vai acabar não assistindo pelo cinema, ou vai ver quando sair em algum streaming, a gente já discute a respeito disso, né? Então eu estou falando do filme Fale Comigo, né? O filme que é muito aguardado, é muito esperado, né? Pela, pelos fãs, né, do terror, exatamente porque ele promete, né, uma proposta um pouco diferente do que a gente vem vendo aí nos últimos anos, o terror que é muito apoiado em jumpscares, é, enfim, situações óbvias e clichês que a gente sabe que vai acontecer e que aí no fim acaba tirando um pouquinho, né, do nosso interesse e com isso aí acaba fazendo com que a gente fique um pouco frustrado. Igual as pessoas sempre falam, né, já se tornou comum dizer que filmes de terror bons já não existem mais. Eu acho que é um erro e esse filme veio para mostrar isso pra gente, né? Então vamos aos pontos, né? Por que esse filme é diferente? O que esse filme tem de diferente? Eu tive a oportunidade de assistir logo no lançamento e uma das coisas que eu mais gostei assim, do filme é a questão de eles não se apoiarem mesmo no jumpscare. Realmente, isso era a verdade, né? Eles realmente cumpriram com esse tópico aí, com esse ponto. O filme não se apoia em jumpscares, né? É um filme que ele tem uma didática ali, uma trama muito forte, uma carga emotiva muito forte dos personagens. Então, assim, ele não se prende nisso, ele cria um clima meio assim, meio macabro, meio, como a gente pode dizer, um clima um pouco sombrio, né, em volta, né, do personagem e dos personagens em si que vão participar da história, né? E ele é um acontecimento, né? Não tem uma história assim bem elaborada sobre como chegou naquele ponto. Simplesmente é uma incidência que acontece coincidentemente, não tão coincidentemente assim, né? Mas também que foi procurado pela protagonista por conta de uma situação, né, que ela estava passando, né, a situação do luto que ela estava passando na vida dela, que já é relatado desde o início do filme. Então o filme vai trazendo pra gente também uma outra coisa que é única, tem características que fazem com que a gente não se apegue nos personagens, né? Geralmente o que traz muita aflição pra gente é que a gente acaba se apegando a alguns personagens, né? Às vezes, alguns personagens que têm um carisma diferente, alguma coisinha aí que te encanta, que você torce para que ele saia vivo, que ele fique bem. O filme não traz isso pra gente, ele faz exatamente o contrário, ele coloca a gente na situação em que uma pessoa igual a protagonista, na situação dela, vive, e ele faz pior, ele faz a gente passar por quem julga ela, né? A gente não fica ao lado dela, a gente fica contra ela na maioria das vezes. Ela faz bastante estupidez, então assim, não é como se ela fosse aclamada assim pelo povo, né, no final das contas. Então assim, só nisso daí, só nesses pontos que eu falei, você já sabe que já tem muita coisa diferente, muita coisa única, né? Ou seja, e isso faz com que o filme realmente entregue de uma forma diferente. Para resumir, para vocês, o que acontece no filme, né? Eles encontram uma mão, né? Que ela é embalsamada, era a mão de um vidente, né? Que foi embalsamado e aí alguém conseguiu essa mão aí e dizem que ela tinha poderes, né? De que se você encostar nela e falar as palavras certas, essa mão te permite se ligar, né, no outro mundo, né, no mundo dos mortos, dos espíritos, e você consegue conversar com o espírito. E aí chega o ponto, essa mão até que ela não tem nada demais, é uma mão comum que tá com ela tá toda rabiscada, inclusive, por nomes ali, letras ali que a gente não entende muito bem. Mas ela não tem nada assim de muito assustador, ela é só uma mão, assim, em formato de você poder cumprimentar, né? Você poder fazer o aperto de mão ali. Ou seja, é uma forma também diferente, porque o próprio personagem vítima, ele se conecta através de um objeto a um mundo exterior, e não o contrário, como geralmente acontece, né? E nesse toque de mãos, você vê que aí tem um contato estabelecido, né? E aí os personagens do filme acabam se envolvendo e interagindo com os espíritos através desse contato, né? Dessa conexão. É um ritual que é feito, né? Inclusive é um ritual bem simples até, e que eles
logo já também identificam que não se pode passar muito tempo, porque se passar mais do que, sei lá, 90 segundos, você pode perder o controle da situação. Então aí deixa bem claro, né? Eles estão mexendo com algo que não necessariamente se torna fácil para você manusear. Eles têm uma situação de risco, então também te dá um pouco de tensão nisso daí. Uma coisa também importante para se falar no filme é que ele tem atuações bem legais. Se você vê o elenco, não é um elenco muito conhecido, né? São pessoas assim que não são famosas, né? Não são pessoas assim com alta escalabilidade assim, de sucesso já nos cinemas, porque ela também é um filme de orçamento baixo, né? Então ele não tem grandes efeitos especiais e também não tem grandes atores e atrizes participando. E também o cenário é um cenário bem comum, assim, de cidade e tal. E a maioria dos personagens são jovens, adolescentes, né? Que você sabe que adolescente tem aquela imagem do inconsequente, né? Principalmente o americano retrata muito isso. Então eles quiseram mostrar isso, quiseram realmente mostrar como às vezes o jovem faz estupidez exatamente por causa de curiosidade, a curiosidade desperta, né? Ainda mais se for curiosidade pelo além. É uma curiosidade que assim todo mundo de certa forma tem em determinado grau, uns mais, outros menos, etc. Mas no fim acaba se envolvendo e fazendo besteira, que é o comum do jovem, né? Pelo menos na imagem que o americano gosta de retratar muito. Então, enfim, esse é o contexto da história. Então, acaba que eles se reúnem, fazem uma mini festinha lá numa casa de alguém, uma rodinha de amigos, tipo brincar de tabuleiro Ouija, só que aí você usa a mão embalsamada, uns caras estranhos lá. Eles levam essas mãos em festas. Inclusive, eles mostram situações onde as pessoas perderam o controle, logo no começo do filme mesmo, né? Isso não é nem spoiler, o filme já começa te mostrando isso. Ele já mostra situações que pode dar errado. Então, assim, o tempo todo ele mostra aquele negócio. Ó, eles brincam com isso, mas eles estão enfrentando um risco. É para também gerar um pouco de tensão, né? Para você não achar, não vai acontecer nada com esses caras e tal, etc. Um outro tópico é limitação do filme. O filme ele tem muita limitação em relação a terror. Eles realmente levaram a sério quando aquela questão que eu falei mais cedo do jump scare. Eles levaram tão a sério que o filme acaba não tendo muito terror. Eu achei que faltou um pouco de cenas mais sinistras, né? Um negócio assim mais de terror. Porque assim, existem bons filmes de terror feitos sem jumpscare, e um deles é A Morte do Demônio 2, por exemplo. Tem pouco jumpscare naquele filme. É mais terror psicológico. Só que tem terror psicológico. Nesse filme, porém, eu não consegui identificar muito isso. Eu não consegui identificar essa cena de terror, nem a psicológica. Eles dizem que retratam cenas de terror psicológico. Pode ser que você ache isso, pode ser que você fique assustado, que você fique inquieto, né? Um pouco ansioso. Mas, assim, não me gerou, e eu vi muita gente também dizendo o mesmo, né? Que não sentiu isso, não teve essa sensação. O filme não passou muito disso. Então eu achei uma limitação. Eu achei uma limitação bem grande. Eu também achei que eles exploraram pouco demais a história, enfim, dos personagens. Talvez foi proposital, mas aí eu já não achei muito legal, porque fica um pouco desconexo, fica um pouco solto demais, né? Tipo, tudo bem, tem o lance da protagonista, aí o filme passa sobre essas coisas todas e no final não acontece mais nada depois. Tipo, aí fica um pouco perdido, né? A gente fica um pouco assim sem saber o que aconteceu, o que vai fazer. Fica a história, ela no meio ali pro final, ela fica um pouco divagando demais. Então acho que faltou um pouquinho de cintura aí para amarrar a história. Eu achei que faltou um pouquinho de situações para amarrar um pouco melhor essa história, deixar um pouco mais conectado. Outro ponto também é uma questão de contexto. O contexto foi péssimo. Porque, por exemplo, tem um momento que eles vão identificar uma pessoa que apareceu no início do filme, que foi uma das vítimas já passadas dessa mão, e que tem um conhecimento maior sobre ela, enfim, de como eles conseguem consertar a cagada que eles fizeram. E, cara, eles vão procurar a pessoa, né, que tem esse conhecimento, tipo assim, vamos lá encontrar a pessoa. Aí corta a cena, aí já aparece de novo com um cara no ponto de ônibus e ele já abordando o cara no ponto de ônibus, que não tinha mais ninguém, tipo, um ponto de ônibus lá no meio da estrada, meio isolado. Sabe, tipo, eles nem fizeram contato anterior com ele, não mostrou, né, em momento algum, tipo,
eles ligando no celular, fazendo uma chamada, nada, absolutamente nada. E só cortou a cena, então assim, eles descobriram do além que o cara tava no ponto de ônibus indo para casa, talvez voltando do trabalho, voltando da escola, não sei. E aí eles entram no ônibus com o cara e começam a conversar com ele lá dentro. Então, tipo assim, contexto zero. Aí do nada, depois eles acabam de conversar com o cara, estão na estação de trem, aí os antigos donos da mão entregam a mão e vão embora, não aparecem nunca mais. Então, tipo assim, o filme tem esses cortes assim secos. É 1h30 só de filme também, é um filme relativamente rápido. Então eu acho que faltou um pouco de amarração na história. Então assim, apesar de tudo, apesar desses erros, né, dessas falhas e desses problemas que eu identifiquei, né, do pouco terror, da falta de amarração, falta do contexto, eu achei o filme relativamente bom e divertido, porque é diferente, né? Para vocês que também são fãs de terror, vocês entendem muito bem. A gente está acostumado muito a ver clichê. Só que ao contrário desse, o que esse filme deixa de entregar não torna ele completamente ruim, né? Ele só é diferente. Eu senti falta disso, né? Mas o filme ainda assim consegue ser bom, consegue ser interessante, consegue ser inovador, traz abordagens novas, traz um estilo novo de terror que a gente não conhecia, trouxe uma proposta completamente diferente, né, do que a gente está vendo aí, que é maçante, que não sai do mesmice. Então eu recomendo sim assistir. Só assim, aquele negócio, não vá com o hype que eu fui com um hype muito grande. Então eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado, mas porque eu coloquei um grau muito elevado de expectativa para no final ele não me entregar aquilo que eu imaginei. Tipo, eu pensava em dar uma escala de 9 para ele e ele me deu 6,8, vamos dizer assim. Não é ruim, para mim, ruim é abaixo de 6. É um filme acima da média, porém não muito, sabe? Mas eu recomendo sim vocês assistirem. Em uma hora ou outra vai sair em algum streaming aí, então vocês vão ficar ligados. Podem assistir de casa mesmo, sem precisar ir no cinema, sem precisar gastar dinheiro. Mas é um filme legal, é um filme divertido, tem uma proposta diferente. Recomendo sim vocês assistirem ele no final das contas. Beleza? E aí eu gostaria de saber agora qual a opinião de vocês, o que vocês acharam, quem assistiu já o filme e já viu que veio a crítica, vocês concordam comigo, discordam de mim, estou falando besteira, ou se identificaram com alguma coisa que eu falei. Eu quero saber a opinião de vocês, a gente aqui, eu não quero ser o cara que vai falar para vocês só, eu quero uma troca. Então, eu falei a minha fala, agora vocês vão fazer essa troca. Se tiver muitos comentários, eu posso fazer uma réplica, né? Um revídeo desse vídeo aqui e a gente discute aí, eu vou postar algumas respostas, eu vou comentar em cima delas, então tipo minha tréplica, e aí a gente vai discutindo, vai gerando aí engajamento, para a gente ter uma comunidade legal, para a gente se divertir junto, conversar sobre alguma coisa que a gente gosta muito, né? Eu como fã de terror, as pessoas que convivem perto de mim, nem todas elas gostam. Então eu acho que seria muito legal, né, se a gente pudesse ter essa troca. Se você também pensa o mesmo, é uma ótima oportunidade que a gente tem agora de mudar isso, beleza? Então, ó, conto com vocês. Se puder, por favor, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal, bota o sininho aí que a gente vai ter vídeo. Provavelmente eu vou fazer todas as quintas-feiras, eu vou postar um vídeo diferente. E aí navegando pelos mais diversos temas, tá? E aí a gente vai se vendo por aí. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês. E um abraço. Valeu. Fui.